O martelo é um tema um pouco estranho, mas na liderança no feminino moderna, a foice e o martelo têm outros símbolos. E são estes. Qualquer mulher líder no feminino consegue conjugar duas coisas. Um sapato de ténis, uns saltos altos, uma mala de computador e seguramente também o saco das compras. Há 20 anos atrás, e um marido atrás, eu estava em Inglaterra. E estava em Inglaterra pelas razões erradas, mas acabei por aproveitar pelos motivos certos. Fui das primeiras pessoas a fazer Erasmus. Na altura, há 20 anos, não se falava em Erasmus. Quem daqui por amostragem fez Erasmus? Um terço da sala. À data, era um programa como outro qualquer. Eu fui para a Inglaterra porque estava apaixonada e, portanto, queria arranjar um programa que me pagasse uma ida para a Inglaterra. Às vezes fazemos as coisas certas pelos motivos errados. Foi o caso. E ouvi falar deste conceito, glass ceiling. E achava-se à data que o glass ceiling ia ser ultrapassado com o tempo, era uma questão de geração. As mulheres não ultrapassavam as questões de liderança por uma questão geracional, ou seja, a nova geração, 20 anos depois, ia ultrapassar os temas de chefia, intermédia e os de chefia de topo em 20 anos. Eis o que aconteceu 20 anos depois e um marido depois. Temos o Fortune 500, temos 2% de mulheres ao nível da administração e no FTSE 2% de mulheres ao nível da administração. Ou seja, 20 anos depois, aquilo que se acreditava há uma geração atrás não aconteceu. Ao nível da Europa, o que é que aconteceu? Temos aqui 3 a 3,5 grupos de países. Temos os loiros do Norte, em que vamos esquecer a Noruega para já. Os loiros do Norte temos os 25%. E vamos fixar esta percentagem para uma questão aqui que vamos falar mais à frente. 25%, os loiros do Norte têm mulheres ao nível da administração. Depois temos os loiros não do Norte, do Médio, temos cerca de 15%, portanto double digit, mas ainda nos 15%. Depois temos os do Sul, os morenos já do Sul, ou enfim, não tanto da bacia do Mediterrâneo, em que têm um número à volta dos 7%, e depois temos Portugal, 0,8%, e ainda a Itália com 2%. Porquê que a Noruega tem aqueles resultados? Porque instituiu cotas há cerca de 3 anos, 3, 4 anos, com 44%. Muito bem. O que é que mudou? O que é que mudou entretanto? Mudou que nas chefias intermédias, eu já vou voltar aos dados de Portugal, nós temos cerca de 1/3 de quadros médios em Portugal e aqui não conseguimos ter muitas estatísticas com quadros de chefia, mas temos uma percentagem relativamente equilibrada de quadros de chefia intermédias com mulheres. E aqui podemos estar contentes com esta evolução, ou seja, há 20 anos atrás, podemos dizer, evoluímos, numa geração evoluímos nas chefias intermédias. É verdade, mas é verdade em áreas de suporte. Temos pessoas, mulheres, nas áreas de finanças, nas áreas de recursos humanos, nas áreas da educação, mas ainda assim não saltamos um nível. Faltamos a um conceito diferente. E lembram-se daquelas estatísticas da Europa do Norte, em que tínhamos 30 e tal %? Muito bem, mantenham-na de lado porque lá vamos voltar. A Ginga Togel é uma investigadora do IMD que apresenta um conceito de Token, Minority e Tipping Point. O que é que isto quer dizer? Considerem o número de mulheres em direções. O número de mulheres numa direção, vamos considerar que uma direção média tem 8 a 10 pessoas, e se tiver 15% de mulheres, portanto terá uma mulher, em média, esta mulher será uma token. O que é que isto quer dizer? Ser uma token significa que essa mulher é mais conhecida, não por aquilo que defende, não por aquilo que vale, não pelas suas ideias, mas pelas suas características percebidas. Já vos vou dar alguns exemplos de mulheres que são tokens. Ela é mais visível por aquilo que é, pelas suas características físicas, pelas suas características de personalidade, do que por aquilo que defende. Se forem 25%, é uma minoria, normalmente 2 mulheres. Curiosamente, o que acontece com frequência é que estas 2 mulheres tendem a unir-se, mesmo que normalmente não fossem mulheres que se dessem bem nestas direções, mas criam aqui uma cumplicidade de minoria. E só com 35% é que se cria um tipping point. O que é um tipping point? É o ponto a partir do qual estas pessoas são normais, ou seja, são aquilo que forem do ponto de vista profissional. 35% são aquelas médias que nós encontramos apenas com percentagem no nível da administração na Europa do Norte e principalmente na Noruega. Alguns exemplos de tokens. Manuela Ferreira Leite. A doutora Manuela Ferreira Leite defendeu em 2008 que nós tínhamos um nível de dívida demasiado elevado. À data, foi considerada uma senhora idosa na política, ultrapassada. Estava certa, antes do tempo.
Joana Amaral Dias, o primeiro discurso dela na Assembleia da República não foi ouvido. Porquê? Era demasiado gira. O que se comentava, que gira, do Bloco de Esquerda. Ninguém se lembra do primeiro discurso dela na Assembleia da República. Marguerite Yourcenar, provavelmente a autora de uns livros mais lidos e mais apreciados da Europa. Foi a primeira mulher da Academia de Letras francesa. Ela era uma mulher que era órfã, tinha um padrinho grande e vivia numa ilha. Foi uma mulher bonita, em nova, em média idade e também em idosa. E é frequentemente fotografada com lenço. Porquê? Para a caracterizarem como uma mulher que estava na ilha. Que era uma mulher que vivia à parte da academia, que não devia estar na academia. Uma token. E a Angela Merkel. Não há jornalista que perca a oportunidade de a franzir, apanhada numa fotografia a franzir o nariz. Ela é poderosa, com certeza, mas é uma token. Não deixa de ser uma token. E não deixa de ser sublinhado o ponto de ela ser uma mulher de leste, que compra as suas coisas na Europa de leste ou nos supermercados de leste. O que é que nós sabemos dos políticos homens que vieram de leste, que compram o quê nos supermercados? Ninguém fala disto. Eles não são tokens. São políticos de esquerda, são de direita, concordamos ou não concordamos com as ideias deles, mas as suas características pessoais são irrelevantes, a não ser casos demasiado extremos. Nestes casos, estas são as características pessoais destas pessoas, são tokens, não tiveram a oportunidade de ser tipping points. Há, para além disto, as questões da orientação de papel. São percepções sociais. Não quer dizer que as mulheres sejam assim, mas as mulheres são percepcionadas assim. É suposto que uma mulher seja alguém que tenha orientação para a comunidade, que ajude a comunidade, que tenha simpatia, empatia, comunicação, suavidade. E se não for assim, é percebida como um pouco estranha. Os homens são percebidos, ou características masculinas, são percebidos ao contrário, são percebidos como assertivos, ação, ambição, autoconfiança, são percebidos como tendo o controle da situação. Então, o que é que acontece quando temos mulheres em papéis tipicamente masculinos? Acontece que sendo assim vistas como violadoras do papel. Esta senhora tem aqui um exemplo extremo. Mas nós vemos normalmente um homem com um professor primário como queriducho, mas vemos uma taxista como vou no outro táxi, não se importa. Isto é uma coisa que já alguns de nós presenciaram. Agora, pode ser assertivo e orientado para a comunidade? Claro que pode. E temos algumas pessoas que quebraram o glass ceiling. E, curiosamente, as pessoas que quebraram o glass ceiling muitas vezes não estão nas áreas de suporte, não estão nas áreas da educação, não estão nas áreas da saúde, não estão nas áreas de recursos humanos, nem nas áreas das finanças. Temos aqui alguns exemplos. A Anne Lauvergeon já não está lá, ela chamavam-lhe a Tommy Kenny. Ela saiu na altura de Fukushima, foi afastada pelo Sarkozy, mas foi uma mulher que lutou imenso pela área de energia nuclear francesa e esteve muito tempo à frente deste setor. Temos a Ellen Kullman na DuPont, na área química, também numa área tradicionalmente feminina, e temos a Ursula Burns na Xerox, para além de ser mulher, é negra, e temos na EDP um exemplo feminino, podíamos ter mais, mas temos a Ana Maria Fernandes. Agora, uma das razões estatísticas porque isto acontece, existe uma noção de escolha dentro da meritocracia, ou escolho dentro do meu grupo de confiança. E existem grupos de homens onde se eu escolho dentro de um grupo de homens, tendo a escolher mais homens. Ou seja, como é que eu vos posso explicar isto de uma forma mais tranquila? Eu tenho um board que é eminentemente masculino e vou escolher alguém para esse board. Tipicamente escolho alguém em que eu confio, a quem reconheço mérito. Ora, se eu escolho dentro de um grupo onde eu me organizo, onde eu reconheço mérito de quem eu conheço, vou escolher alguém onde eu tenha, naturalmente, mais confiança. E essa pessoa tende a ser homem. Aquela fotografia, por acaso, é do Grêmio Literário. Era um sítio onde estavam tipicamente homens. O ponto dizem, mas porquê é que precisamos de ter mulheres? Ou porquê é que precisamos de ter alguma equidade? Não há necessidade, não é? Por um lado, porque é uma sociedade mais justa. Temos uma sociedade mais justa por um lado. Resposta tipicamente correta ou politicamente correta. Ponto 2, porque precisamos de ter uma taxa de natalidade elevada. E nós temos a segunda taxa de natalidade mais baixa da Europa. Se nós temos uma noção de que as mulheres têm dificuldade em progredir na carreira, vamos diminuir, ou de alguma maneira aumentar, a dificuldade em aumentar a taxa de natalidade, porque sabemos que isso tipicamente, ter filhos, diminui as possibilidades de progressão na carreira, porque são anos em que, inevitavelmente, as pessoas têm menos disponibilidade para investir na carreira. E terceiro, e não menos importante do que isso, sabemos que os países que têm uma maior equidade entre géneros são países mais desenvolvidos. Não há uma causalidade, há uma concomitância.
Então, que caminhos é que nós podemos ter? Temos dois. E aqui é uma escolha, não tanto da minha geração, mas mais da vossa geração. Há o caminho das cotas, e o caminho das cotas é tipicamente polémico, muito poucos países o fizeram, como no caso da Noruega. Normalmente são as pessoas, e até as mulheres, que estão contra eles, são as mulheres que dizem, não quero ser escolhida por mérito, mas o caminho das cotas não significa que as pessoas não sejam escolhidas por mérito, ou um caminho evolucionário. E o caminho evolucionário também não significa que seja tudo deixado ao acaso. Significa que as pessoas são escolhidas de acordo com o seu mérito, mas tendencialmente procurando uma diversidade e uma equidade entre os vários grupos e entre os vários géneros. Essa é uma escolha que é vossa, que é a vossa geração que terá que propor, mas sabendo que nós, se não tivermos uma taxa de natalidade mais elevada, não seremos um país que vai crescer, porque a nossa taxa de atividade é baixa e daqui a 20 anos não é suficiente para a reprodução das nossas funções sociais e muito menos para as nossas reformas mínimas. Portanto, a questão da liderança no feminino é também uma questão social e uma questão de crescimento e de atividade. E deixo-vos com esta nota. Obrigada.